Uma mulher fez uma promessa dizendo que jantaria com o seu ex-noivo porque era o dia do aniversário dele. Mas alguma coisa aconteceu e na manhã seguinte ele ligou para a emergência dizendo que ela tinha morrido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2024, Samantha Michelburn era uma viúva de 54 anos que morava em Esk-Minters, na Inglaterra, e mãe de 2 filhos, Alexander e Jessica. Após perder o marido, dedicou-se à criação dos filhos e à construção de sua própria vida. Os familiares a descreviam como carinhosa, atenciosa, generosa e dedicada às pessoas que amava. Ela tinha o dom de iluminar qualquer ambiente que entrasse. Como muitas pessoas que se recuperam de uma perda, Samantha estava focada em seu futuro. Ela havia comprado uma propriedade em Esk-Minters que estava reformando e tentava equilibrar as responsabilidades familiares, as pressões financeiras e a possibilidade de encontrar um amor novamente. Em 2022, ela conheceu um homem chamado James Catterwright e o relacionamento deles evoluiu muito rápido. No verão de 2023, James já morava na casa de Samantha e poucos meses depois, durante uma viagem juntos, ele a pediu em casamento. Samantha aceitou o pedido rapidamente, ela ficou muito animada com tudo isso e o James descreveu o relacionamento deles como cheio de amor. Mas, sem que ninguém percebesse, os problemas já começavam a surgir. Pouco depois do noivado, James descobriu o que descreveu como mensagens altamente explícitas sexualmente entre Samantha e um ex-parceiro. Ele disse que ficou profundamente chocado, muito chateado e muito magoado. Em vez de abordar o assunto diretamente, ele disse: "Escolhi uma abordagem diferente. Queria pegá-la desprevenida." A partir desse momento, a confiança na relação se deteriorou e ele não confiava mais em Samantha. Amigos e familiares logo começaram a notar um comportamento preocupante. Samantha contou às pessoas que James havia se tornado inseguro, possessivo e sufocante, e ela não conseguia entender o porquê. Seu filho Alexander o descreveu como patético e carente, explicando que se Samantha saísse sem ele, ele ficava ligando e mandando mensagens constantemente. Enquanto isso, um dos amigos e colegas de Samantha, Martin Manning, ficou tão preocupado que ofereceu sua própria casa como um lugar seguro, caso ela precisasse ir. Ele até criou um código que ela poderia usar se sentisse em perigo. O amigo estava realmente muito preocupado, acreditava que o James pudesse ser agressivo de alguma forma e tentasse ali fazer algum mal para Samantha. Em determinado momento, Martin presenciou pessoalmente James perder a paciência após ser flagrado lendo os e-mails de Samantha. Ela o pegou lendo seus e-mails e ele perdeu completamente a cabeça. Ele gritava com ela e a encurralava. Isso a assustou muito. Por fim, Samantha decidiu que já tinha aguentado o suficiente e em 17 de fevereiro de 2024 terminou o relacionamento. Mas James recusou-se a aceitar o fim. Quando Samantha tentou obrigá-lo a sair de sua casa, ele disse a ela: "Eu não sou um homem de verdade se deixar você me expulsar." Após o término do relacionamento, ele continuou a contatá-la, aparecendo em sua casa sem ser convidado. Ele tentava ali de todas as formas reconquistá-la, às vezes aparecia para cortar a sua grama, mas também o comportamento dele era muito perturbador e a Samantha estava preocupada com a sua própria segurança. Ironicamente, enquanto James ainda estava obcecado por Samantha, ele já havia começado a se interessar por outras mulheres. Ele se cadastrou em um site de namoro logo após se mudar e começou a conversar com várias mulheres, incluindo uma chamada Ella Callard. Ela o descreveu como muito atencioso, quieto e reservado. Enquanto isso, James dizia a Samantha que queria reatar o relacionamento, ao mesmo tempo em que construía novos relacionamentos, sem que ela soubesse. Com o aniversário de James, de 60 anos, se aproximando, Samantha se viu diante de uma difícil decisão
Embora tivesse terminado o relacionamento, sentia-se culpada por abandonar alguém por quem um dia teve carinho, bem no dia do seu aniversário. Segundo Jessica, sua filha, James repetidamente chamou Samantha de cruel por não querer passar a data com ele. Por fim, Samantha concordou em honrar um compromisso que já havia assumido e passar o fim de semana do aniversário dele com ele, num gesto que considerou um último ato de carinho. Jessica não achou que fosse uma boa ideia. Ela aconselhou especificamente a mãe a não ir e sugeriu, caso ela fosse, reservar quartos separados, caso ele insistisse demais. Samantha acabou cedendo e reservou um quarto duplo com camas separadas no luxuoso hotel Penny Hill Park. Ela também admitiu à filha que se sentia desconfortável com a viagem, dizendo: "Fiz uma promessa e, portanto, tenho que cumpri-la." Em 13 de abril de 2024, Samantha deixou Alexander na casa de um amigo e deixou claro que aquela seria a última vez que veria James. Mais tarde naquela noite, ela e James jantaram no restaurante The Latimer, localizado dentro do hotel. Segundo funcionários do restaurante, Samantha inicialmente parecia feliz, enérgica e participativa. A garçonete Helena Jabri a descreveu como alegre, falante e muito animada, mas por volta do terceiro prato, seu estado mudou drasticamente. Ela ficou extremamente sonolenta, com dificuldades para manter os olhos abertos, e acabou sendo vista se agarrando em um sofá que tinha no restaurante, sem conseguir ficar em pé. Quando Helena foi verificar o casal, James teria demonstrado irritação e pedido que ela se afastasse e os deixasse em paz. Ela estava agarrada ao sofá e seus olhos estavam se fechando. Parecia que eles simplesmente não conseguiam ficar abertos, disse Helena. Perguntei se a comida estava boa e ela disse que estava satisfeita. Funcionários do hotel disseram depois que nunca tinham visto hóspedes deixarem uma refeição tão cara e não reembolsável sem terminar. A equipe da recepção chegou a ligar várias vezes para o quarto antes de James finalmente atender e dizer que não voltariam. Essa foi a última vez que alguém, além de James, viu Samantha. Às 8h30 da manhã do dia 14 de abril, os serviços de emergência receberam uma ligação do Hotel 5 Estrelas Penny Hill Park, em Surrey, Reino Unido. O homem que fez a ligação se identificou como James Cartwright e disse ter acordado e encontrado sua ex-noiva, Samantha Michelborn, morta ao lado da cama. Segundo James, Samantha pode ter caído da cama, machucado o nariz, ou provavelmente morreu de causas naturais enquanto dormia. Ao examinarem o corpo de Samantha, os investigadores rapidamente concluíram que a explicação de James não fazia sentido. Samantha havia sofrido uma fratura no crânio, bem como fraturas nos ossos do pescoço, compatíveis com o estrangulamento manual. Não se tratava de uma mulher que simplesmente caiu da cama. Alguém havia pressionado seu pescoço com as próprias mãos até que ela morresse. À medida que os detetives prosseguiam com a investigação, descobriram novas provas que contradiziam a versão dos fatos apresentadas por James. Descobriram que ele havia mentido para Ella Callard, mulher com quem estava se relacionando, sobre a viagem de aniversário, dizendo que suas filhas haviam organizado a comemoração. Também descobriram que o relacionamento que James descrevia como amoroso com Samantha havia, na verdade, terminado meses antes. Amigos, familiares e colegas retrataram uma mulher que tentava seguir em frente e um homem que se recusava a deixá-la fazer isso. 5 dias após a morte de Samantha, em 19 de abril, James foi preso sob suspeita de assassinato. 2 dias depois, ele foi formalmente acusado. Conforme os investigadores continuavam a examinar as provas, ele também foi acusado de abuso sexual e comportamento controlador. Os promotores acreditavam que as provas demonstravam que Samantha havia ido ao hotel com a intenção de terminar o relacionamento definitivamente e que James a atacou quando percebeu que estava finalmente perdendo o controle. O caso foi a julgamento em 8 de julho de 2025. Ao longo das 3 semanas e meia seguintes, a promotoria argumentou que a morte de Samantha foi resultado de um ataque brutal e assassino. Disseram aos jurados que James abusou de Samantha, fraturou seu crânio e depois a estrangulou até a morte. A promotora Louise Oakley lembrou aos jurados um fato simples. Só havia 2 pessoas naquele quarto, e ela não poderia ter se estrangulado sozinha. A acusação também argumentou que James passou as horas anteriores à ligação
para os serviços de emergência, simulando a cena e construindo o que mais tarde descreveram como uma teia de mentiras. Segundo os promotores, ele tentou fazer parecer que ele e Samantha haviam se reconciliado e até colocou o anel de noivado de volta no dedo dela para sustentar essa história. Entretanto, James depôs em sua própria defesa e manteve sua inocência. Ele alegou que ele e Samantha continuaram próximos, que o encontro sexual entre eles havia sido consensual e que ele realmente acreditava que ela havia morrido de causas naturais ou um acidente que ocorreu durante a noite. Durante o julgamento, foi lida uma postagem no Facebook feita por James. Estou com o coração partido e devastado pela perda repentina e inesperada da minha linda, gentil, carinhosa e amorosa companheira Samantha, na noite do meu aniversário, no hotel Penn Hill Park, em Surrey, depois de uma noite tão maravilhosa e feliz. Sinto tanta saudade de você, meu amor, e não faço ideia de como vou viver sem você. Você deixou um vazio enorme em nossas vidas. Ele também escreveu sobre como familiares, amigos e colegas ficariam tão chocados e tristes quanto ele com o seu falecimento repentino. Descanse em paz, meu amor. Eu te amo muito e sempre a amarei. A promotora disse. Ele começou a perder o controle do relacionamento com Samantha por causa do seu próprio comportamento controlador e coercitivo. O júri não se convenceu da versão de James. Após apenas uma tarde de deliberações, os jurados consideraram James culpado de abuso sexual e assassinato. Embora tenha sido absolvido da acusação separada de comportamento controlador, as provas apresentadas ao longo do julgamento retrataram um homem que lutava para aceitar a rejeição e não conseguia se desapegar de um relacionamento que já havia terminado. Em 8 de agosto, James foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de 28 anos. Ele também recebeu uma sentença paralela de 9 anos por abuso sexual. Ao proferir a sentença, o juiz disse que a família dela sofre uma dor que aqueles que não a vivenciaram não conseguem imaginar. É algo que não se pode descrever completamente com palavras. Durante a audiência de sentença, a irmã de Samantha, Tracy, dirigiu-se diretamente a ele. Nossa família te acolheu em nossos lares e corações, e você violou essa confiança e essa bondade. Eu acredito que você é um monstro, um predador maligno, controlador e manipulador que realmente pensou que era esperto o suficiente para ser impune de um assassinato. O assassinato de minha irmã. Você se sentiu orgulhoso de si mesmo quando mentiu para o meu pai, dizendo que Samantha havia morrido enquanto dormia, sabendo muito bem o horror que você a fez passar. A família de Samantha disse esperar que as pessoas se lembrem dela pela maneira como viveu, e não pela maneira como morreu. Queriam que ela fosse lembrada por sua bondade, sua integridade, sua força e sua devoção às pessoas que amava. Em um comunicado divulgado, a família de Samantha disse: nós, como família, estamos aliviados por isso finalmente ter chegado ao fim, que o réu tenha sido visto como ele realmente é, um estuprador e um assassino. Ele não tem mais liberdade para prejudicar ou controlar mais mulheres. Infelizmente, era tarde demais para nossa amada filha, mãe, irmã e amiga. Ela era verdadeiramente a melhor de nós, a luz mais gentil em nossas vidas, e o vazio que ela deixou é de uma magnitude tão profunda que provavelmente nunca conseguiremos escapar disso. A justiça não a trará de volta, mas proporcionou uma forma de encerrar esse capítulo sombrio e a segurança de saber que James permanecerá no lugar mais seguro para todos. Samantha não gostaria de ser conhecida como uma vítima. Ela gostaria de ser conhecida por sua paixão pela vida, sua elegância e estilo impecável, sua honestidade, integridade, força e dedicação a todos que a conheciam. É perturbador imaginar que ela só estava ali porque ela tinha feito uma promessa a ele quando eles ainda estavam juntos, de que ela passaria o aniversário de 60 anos com ele. Então, ela fez o que ele queria, mas a gente viu o rumo que isso tomou. Então, provavelmente ele já tinha planejado tudo isso, de ficar com ela sozinho, dentro de um quarto de hotel, enfim. Mas que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso e ele recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.